Fala, Carlovers! Muito boa noite! Como que vocês estão? Gente, vamos lá. A convidada de hoje é cria de realengo, porque ela não é fraca que nem eu. É muito amiga de uma amiga minha. E amiga de amiga é amiga. Ela é empresária, ela é dona da única escola de inglês do país que é exclusiva para o público 50 a mais. Aliás, para mulheres acima de 50 anos. Então, assim, é bem mais específico. Senhoras e senhores, minha convidada de hoje, Maitê Souza. Oi, gente. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Gente, a Maitê, eu acho que foi a segunda pessoa que eu chamei para vir no podcast, só que ela mora em São Paulo. Então, só agora que a nossa agenda casou e deu tudo certo, graças a Deus, finalmente eu consegui entrevistar essa mulher. Vamos lá, Maitê. Curiosidade principal. Por que uma escola de inglês exclusiva para mulheres com mais de 50 anos, se você não tem 50 anos? De onde surgiu essa ideia específica? Eu era professora de inglês de cursinho e via o público 50 a mais chegando muito empolgado, com material, com lápis, caneta, estojo, muito empolgados para começar. E, de repente, esse aluno 50 a mais dizia para mim, ó, eu gosto muito da sua aula, eu gosto muito de você, mas eu não vou continuar no curso. Eu dizia, mas por quê? É porque eu não quero estudar com adolescentes, crianças, não quero. E aí eu notei que o mercado de inglês no Brasil não faz a separação entre faixas etárias. É muito complicado para um adulto, né, como eu e você, Sim. entrarmos numa sala de aula com uma criança, com um adolescente, né? Uma incompatibilidade de interesses, de necessidades, de gerações. Sim. E eu estava muito triste no corporativo, fui para o corporativo, saiu outra história e pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu quero sair do corporativo, o corporativo vai me matar, já com todas as síndromes de burnout, todas que existem. Me veio esse insight, uma colega do trabalho me perguntou, você não quer dar aula pro meu marido, às amigas? Eu falei, eu não tenho tempo, eu estou aqui sufocada, trabalhando demais. Mas por que seu marido e as amigas do seu marido querem aulas de inglês? Eles são 60 a mais, eles não estudam na escola X, que eu sabia que eles estudavam. Sim, mas eles não querem mais, porque na turma deles tem criança, adolescente. Aí me veio essa lembrança de quando eu era professora. Eu falei, caramba, será que existe essa necessidade? Será que isso é um nicho de mercado? Pessoas 50, 60 a mais que não têm um espaço acolhedor, com pessoas da mesma idade. E foi assim que surgiu a ideia, com esse estalo, quando essa colega me convidou para ser professora do marido dela e das amigas. Uhum. Então, quando você disse que estava no corporativo, você não estava atuando como professora? Você estava com outra... Quando você falou corporativo, eu pensei que você tinha virado professora, sei lá, do curso de inglês e tal. Já estava em outra atividade. A minha primeira formação é letras, português e inglês. Em algum momento eu falei, eu quero fazer outra coisa, eu gosto muito de tecnologia e fiz outra faculdade de TI. Caraca, nada a ver. E me formei em analista de sistemas, trabalhei na IBM, em grandes empresas e tudo mais, mas detestei, quase morri, literalmente, muito estressante. Não era para mim, né? Tem quem goste. Você trabalhava como desenvolvedora? Era analista de sistemas, eu trabalhava mais na parte de interface com o cliente. Eu trabalhava na Light, eu cuidava do site, do aplicativo da Light e muito estresse. Imagina, é a fornecedora, para quem não é do Rio, é a distribuidora de energia da cidade. Sim, então era um trabalho muito estressante que envolvia muitas responsabilidades e essa amiga que trabalha lá me fez esse convite. Falei, não tenho tempo, eu estou aqui o dia inteiro, não tem como dar aula para eles. E aí surgiu esse gancho, mas... Por que essa galera não está querendo ficar nos cursos tradicionais que já existem, né? Por esse motivo, porque eles não se sentem acolhidos. E aí eu tive esse estalo e foi aí que surgiu a ideia. Então, mas aí você ainda nichou mais, que é só para mulheres. Sim, sim. E uma coisa que eu observei lá no Instagram é que você menciona também que é viagens. Tipo assim, então seria, de repente, um inglês para a galera que quer viajar e quer ter mais... conforto para de repente conversar numa viagem, se virar sozinho, fazer um pedido de comida. Onde a viagem entra aí nesse? Eu nunca pensei em fazer o intercâmbio, porque não é o meu negócio, não é minha área de expertise. Levar pessoas para fora do Brasil é uma responsabilidade muito grande. Mas as alunas me cobravam. Você não vai fazer um intercâmbio? Eu falo, gente, eu não tenho condições de administrar a escola e o intercâmbio, né? Mas encontrei uma agência
E fechamos essa parceria. A agência chama-se Roda Mundo. Vocês podem seguir quem está assistindo. Eles são especialistas em viagens para o público 50 mais. Que legal. E eu contatei e falei, olha, eu tenho uma escola de inglês para mulheres 50 mais e elas querem viajar. O que vocês têm aí? E aí eles me apresentaram a proposta. Levamos o primeiro grupo agora para Nova York. Então, assim, a viagem não é uma coisa que eu administro, que eu organizo. Nós temos essa parceria com a Roda Mundo, que tem 28 anos de experiência em viagens educacionais. Não são viagens estritamente passeios, são intercâmbios estudantis. Que legal, Maitê. Então, por exemplo, a pessoa que é aluna da tua escola, quando quer fazer um intercâmbio, faz através dessa outra empresa, mas já teve alguma viagem que foi a passeio aí, que eu te vi em algum lugar com algumas alunas, não? Não, sim, a viagem é um misto de aulas com passeios. É porque não é, por exemplo, como as agências de turismo que fazem só passeio. Entendi. Elas estudam pela manhã e à tarde elas têm uma série de atividades. A gente foi para Nova York agora, a programação é maio, Nova York, setembro, Londres. Então, em maio, elas estudaram por 15 dias em Nova York. Só que a gente foi para Broadway, a gente fez piquenique no Central Park, a gente passeou, fizemos compras, fizemos passeio de barco. Então, é um intercâmbio com foco educacional, mas é claro que a gente também passeia, curte a cidade, porque a gente não vai sair daqui para só estudar, que ninguém aguenta, né? Ninguém quer. A gente já estuda bastante inglês aqui. Só que é um intercâmbio também com características muito peculiares, porque quando eu fui à escola, lá em Nova York, conheci a escola primeiro, e eles me apresentaram um intercâmbio, um programa muito gramatical. Eu falei, não, isso eu não quero, porque isso minhas alunas já fazem no Brasil. Elas já estudam gramática lá. Aí eles perguntaram, então o que você quer? Porque a gente tem os livros. Eu falei, eu não quero isso, eu quero um intercâmbio cultural. Então elas saem daqui, elas vão para lá estudar a história da cidade de Nova York, o que são os bairros daquela cidade, quando foram criados os teatros da Broadway, quantas pessoas passam pelo Central Park por ano. Então, é um intercâmbio que elas aprendem coisas culturais. Como é que eu falo sobre uma obra de arte em inglês? Como eu peço uma roupa na loja? Como é que eu troco um sapato que ficou pequeno? Como é que eu desenrolo com um vendedor? Era isso que eu queria, então eu fui para lá, desenhei esse intercâmbio com a direção e a gente fez esse intercâmbio customizado, tanto que as minhas alunas vão para a escola lá em Nova York, elas têm turmas exclusivas para elas. Gente, que maneiro, E foi muito legal. Foi um grupo muito grande, além do que eu queria, foram 17 mulheres. Nós lançamos o pacote em junho, no final do mês já tinham sido vendidos todos os lugares. E a intenção era que eu levasse 10 mulheres, acabei levando 17. E foi uma experiência super positiva, todas voltaram vivas. Eu não perdi ninguém em Nova York, ninguém se perdeu de mim. E elas todas querem agora ir para Londres em setembro. E já estamos com as inscrições de Nova York 2026 abertas. Já temos alunas que já compraram Nova York 2026. E a ideia é fazer todo ano. Que extraordinário, Maitê. Não esperava. Não esperava. Eu vi umas fotos suas lá, né, com o pessoal da escola e tal, mas eu não tinha nem noção que foram tantas pessoas. 17 mulheres. Que legal. 17 mulheres e 50 mais, cada uma com a sua história, umas casadas, outras não. Mulheres que já viajaram muito, mas essas mulheres viram seus filhos fazendo intercâmbio no exterior, seus netos começando a programar intercâmbios. E agora é a vez delas. Sim. Saírem do Brasil para estudar. Porque para passear elas já saem regularmente. Todas já conheciam Nova York. Mas agora elas voltaram com certificado de que estudaram inglês na escola. É uma escola que chama CEC, que fica dentro de Times Square, uma localização maravilhosa. Caramba. E elas realizaram esse sonho, que não era comum na geração delas. Só pessoas muito ricas tinham condições de mandar seus filhos para o exterior. Até hoje ainda é uma coisa muito difícil, né? E elas foram e voltaram muito felizes, foi muito positivo. A escola, as aulas são online ou existe uma sede, uma coisa presencial? Quando eu fundei a escola era presencial. Como eu contei antes, eu tive essa ideia, mas eu não tinha o capital, né? Como você falou aí no começo, cria de Realengo, você sabe que pra gente as coisas não vêm com facilidade. Eu não tinha um sócio, porque os meus amigos eram tão pobres quanto eu. Sim. Então eu comecei sozinha. E pensei, onde eu vou colocar esses alunos? Eu quero abrir uma escola, mas onde eu vou colocar esses alunos? Então, eu fui para o OLX, para o balcão, sei lá como é que chamava na época,
E encontrei uma psicóloga que alugava, quando ela não estava atendendo pacientes, ela alugava a sala dela por R$ 30. Falei, bom, R$ 30 eu tenho. Então, contatei essa psicóloga, ela não ficou muito feliz, porque, né? Ela queria alugar para outros psicólogos, não para aula de inglês. Falei, não, fica tranquila, são pessoas 50 a mais, Sim. comportadíssimas, em Copacabana, que é o bairro com a maior concentração de população 50 a mais no Brasil. Sim. Então, fui bem estratégica nesse sentido de, né? Sim. E assim começou a escola, nessa sala alugada da psicóloga. Só que a escola foi crescendo, ganhando uma proporção significativa. Sim. Eu aluguei no mesmo prédio, andar de cima. Reformei, tudo lindo, fiz divisórias, de drywall, fiz recepção, a escola ficou linda. Mas aí começou a pandemia. Puta merda. E aí eu falei, bom, fali, né, vou à falência, saí do meu emprego de analista de sistemas para abrir essa escola e agora vou ficar sem os dois, porque eu não posso manter. Se vocês lembram, no começo da pandemia, né, o público 50 a mais foi o primeiro grupo considerado de risco, junto com as pessoas com doenças importantes, né? Sim. Então, eu falei, eu não posso mantê-las aqui dentro de uma sala, trancadas com a pandemia, todo mundo morrendo, né? Aí fechei a escola. E aí meu marido falou, não, você é analista de sistemas, migra a sua escola para o digital. Só que é uma época que ninguém sabia o que era Zoom. Por onde eu vou transmitir essas aulas? A gente usava Skype quando a gente tinha que fazer uma videochamada. Sim. Né? E aí comecei a pesquisar, falei, gente, o que é esse Zoom que as pessoas estão começando a usar? Comecei a me educar com essa tecnologia que eu também não conhecia bem. Uhum. E fiz essa migração das alunas do presencial para o digital. Falei, olha, vocês vão ficar em casa fazendo o quê? Vamos estudar. Sim. Ah, mas eu não sei ligar o computador, eu não uso o computador, eu faço tudo no meu celular. Falei, não, vou te ajudar. E aí eu usei algumas estratégias ali tecnológicas, fui ajudando as alunas a instalar o que elas precisavam. Falava, olha, pede para o seu filho te ajudar, ou elas mesmas se viravam. Sim. E migrei a escola toda para o digital. Hoje a escola é 100% online, a gente atende alunas no Brasil inteiro e alunas fora do Brasil, que são essas mulheres que vão para outros países, ou morar, ou ajudar filhos que estão tendo os seus filhos fora do Brasil. Então, são avós que vão lá. Vou dar uma força para o meu filho que mora no Canadá, vai nascer o neném, vou ficar um tempo lá. Essa mulher faz aula de inglês comigo, então eu não tenho mais a barreira geográfica. Hoje elas estudam de onde elas quiserem estudar. Caraca, Maite. E aí a gente estava falando, né, de Realengo e tudo mais. Então, assim, foi na cara e na coragem, né? Na luta. Porque Na a gente que não tem padrinho... Na luta, na luta. Eu tenho uma memória muito curiosa sobre isso. Uma pessoa eu usava essa sala da psicóloga e ela me fazia umas exigências assim muito absurdas. E eu tinha que cumprir porque eu não tinha dinheiro para ir para outro lugar e eu tinha alunos. Sim. Ela exigia que finais de semana eu fosse lá lavar o banheiro e limpar a sala. Ué? Ela não queria pagar uma faxineira. E eu ia, porque falei, se essa mulher me tirar daqui, eu não vou achar outro lugar, né? E eu não tenho dinheiro, porque é o que a gente falou. Para você alugar um local, você dá um depósito de X meses, Sim. né? E eu ia. E aí, uma vez, uma pessoa, né, que não vem ao caso, obviamente, quem é, me viu com um balde e a vassoura, que eu ia com um balde e vassoura. Mas ela disse para mim, você não pode lavar o banheiro da escola, você é a CEO, você é a dona da escola. Eu falei, fulano, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma faxineira. Eu tenho que limpar, porque as alunas usam o banheiro, até então aceitava homens e mulheres na escola. Uhum. Os alunos usam o banheiro e eu preciso. Ah, mas o CEO não pode fazer esse tipo de coisa. Mas o meu ponto é que a gente não pode ter vergonha, né, das coisas que a gente precisa fazer, das coisas que a gente tem que fazer. Sim. Principalmente de onde a gente veio, né? Eu falo muito sobre isso. Quem não sabe de onde veio, dificilmente sabe para onde vai, né? Então, você perguntou no começo, posso falar que você é cria de Realengo? Óbvio, não pode. Eu quero que você fale. Eu gosto, Sim. né? As pessoas, todo mundo que me conhece sabe que eu venho de Realengo, de onde eu venho. Estou sempre aqui, não, que aqui não é Realengo, mas em Realengo, onde estão meus pais, meus amigos, onde eu cresci. Então, é um lugar que me construiu o meu caráter. Eu falo, né? Quem nunca pegou um ramal Santa Cruz, não construiu o caráter. Então, é isso. Essas dificuldades, para mim, foram muito positivas. Talvez, se eu tivesse alguém para dizer, tome esse dinheiro e abre essa escola, eu não teria aberto. Talvez, sei lá, estaria fazendo qualquer outra coisa. Mas a gente precisa correr atrás. E você sempre foi ousada, Maite? Ou esse foi a tua primeira ousadia, assim? No sentido de, vou empreender, vou largar tudo, vou
vou seguir aqui o que meu coração tá mandando? Foi uma coisa muito específica ou é a tua característica mesmo? Não, tipo, foi meter as específica. caras? Foi específica. Eu sempre fui uma pessoa muito fechada, muito introspectiva. Sério? É uma criança muito calada. As pessoas sabem, assim, que conviveram comigo, as pessoas têm histórias, assim, eu estar sempre agarrada na minha tia, agarrada na minha mãe. Era uma pessoa... Ainda sou uma pessoa, até certo ponto, introspectiva, embora eu trabalhe com público falando, Sim. né? Mas eu acho que foi muito ousado, sim, porque se a escola não tivesse dado certo, eu teria ficado sem os dois, mas não seria o meu fim também, eu ia buscar outra coisa. Mas eu queria muito que a escola desse certo, por isso eu pegava o balde, a vassoura e ia lá lavar o banheiro da psicóloga, e se precisasse lavar de novo, eu iria. Eu também sou dessas, Maitê. Até me impactou, né? O David até me olhou ali, mas é porque... Mas é porque as pessoas que vêm de onde a gente vem, o dinheiro é um tabu pra gente, né? As pessoas têm vergonha. Quando elas melhoram um pouco, elas têm vergonha de falar. É como se fosse uma ofensa com o outro, né? A gente tem que falar mesmo, a gente mostrar pro outro, falar, olha, eu vim de onde você veio e cheguei. Você vai chegar, só que tem que trabalhar, né? Não conta com o dinheiro do outro, não conta com o esforço do outro. Eu saía daqui, eu sabia que meu pai não teria condições de pagar uma faculdade para eu fazer o terceiro grau, que chama, né? Sei lá como é que tá chamando hoje a faculdade. Então eu falei, eu tenho que passar no vestibular, porque eu quero fazer faculdade. E passei, foi a primeira pessoa da minha família. Fiz o FRJ. Tipo assim, que delícia, você foi. Não, gente, eram 3 ônibus para eu chegar, 2 para eu voltar. Então, assim, tive muitos privilégios, óbvio, né? De ter comida em casa, de ter uma cama me esperando, de ter uma roupa passada, lavada, bem cuidada, um remédio para tomar. Tive muitos privilégios. Mas tive que correr atrás. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, cheguei, minha vida hoje está maravilhosa, tranquila, organizada. A gente não tem que ter vergonha de se diminuir, porque, mas o coitado do outro não chegou. Vai chegar, pode chegar também, né? E Maitê, hoje, quando a gente estava conversando... Ai, gente, eu tô de óculos, porque a Maitê falou que eu fico bonita. Chiquérrima de óculos, não tira nunca mais. Ela falou que eu fico bonita, muito eu botei chique, só por muito causa Marília dela. Gabriela. Ai, arrasei. Então... Seguindo, a gente estava conversando lá enquanto a gente estava se arrumando, que a gente arrumou junto, gente, beste. Isso. Comemos um salgadinho da Salgados Finos. Gente, é maravilhoso. Eu joguei no grupo da família, tá todo mundo alucinado pedindo para eu levar. Você vai ter que me dar onde a amostra. É isso. Então, pode deixar. Quem sobrou Salgados Finos, ela vai levar. Então, por ser uma escola online, não há necessidade de abrir franquias, né? Não. Porque você dá conta do recado. A necessidade em si. Já estou organizando. Então me explica isso aí, ué. Porque eu não quero abrir franquia, mas 2 professores em Manaus podem querer. Então eles vão comprar minha franquia. Já estou organizando tudo para isso. Entendi. Eu não quero abrir porque eu não quero mais responsabilidade com ponto físico, de escola, de dinâmica, de organizar espaço físico. Mas quem quiser pode comprar. Gente, daqui a pouco vamos começar a vender franquias da Fluent Plus. Você pode abrir Fluent Plus no sul, no norte, onde você quiser. Então você fez a segunda faculdade por uma questão de sobrevivência, mas os teus olhos brilhavam com relação... Sempre amei a sala de aula. Sempre amou a sala de aula. Só que não queria passar, me aposentar naquela situação. Professor de curso, de escola no geral, vocês sabem como é no Brasil, né, Carlinhos? Você sabe mal como remunerado, é que né? Mal remunerado e desvalorizado, né? Eu acho que o pior de tudo é a profissão mais importante de todas, sem a qual as outras não existem, e ainda assim é a mais desprestigiada, vamos usar essa palavra assim. Né? Hoje em dia, pior ainda, né? Eu escuto colegas me contando coisas horrorosas, assim, porque hoje a gente tem o dado da tecnologia, então as escolas colocam você, professor, num grupo de WhatsApp com crianças irresponsáveis. Que isso? Então, você está domingo na sua casa com a sua família, tem uma mãe perguntando qual a matéria da prova. Então, assim, a vida do professor é complicada demais, né? Então, eu falei, eu não quero me aposentar nessa situação, trabalhando em cursinho de segunda a sábado, né? A famosa escala 6x1, né? E você trabalha em pé, você não tem intervalos confortáveis entre uma turma e outra, você trabalha com a sua voz, com o seu corpo, com a sua energia. Eu falei, bom, vou fazer outra coisa. Como eu gosto muito de tecnologia, eu resolvi fazer. E cursei os 4 anos de TI, que chama análise de sistemas, né? Na época que eu fiz, não sei como é que chama hoje. E eu gosto muito também dessa parte da tecnologia. A tecnologia que me salvou quando eu precisei migrar essa escola para o digital. Porque eu não teria feito isso se eu não tivesse esse pouco conhecimento, algum conhecimento tecnológico que eu tinha. Porque o conhecimento não me bastava. Eu tinha que ensinar essas alunas a manipularem essas ferramentas novas para o mundo. O que é Zoom, né?
Como é que eu abro o meu WhatsApp Web para eu abrir um PDF que a professora mandou? Então, foi um mundo novo que se abriu e a gente teve essa evolução tecnológica muito rápida e forçada, né, na pandemia. Então, num período onde estava todo mundo... Onde tudo estava dando errado para um monte de negócios, no sentido de alguns negócios específicos começaram a dar muito errado porque a gente mudou a forma de viver. O teu foi a chave que virou para você. Sim, a pandemia foi a pior coisa que já aconteceu na minha geração, pelo menos, e em muitas gerações. Sim. Foi uma coisa horrorosa, sem palavras, para o que foi aquilo. Mas para o meu negócio trouxe essa nova possibilidade de pensar: será que essa mulher 50 a mais vai estudar inglês online? Mais que isso, será que essa mulher 50 a mais vai criar laços estudando inglês online? E criam. Uma vai para casa da outra em outra cidade. Sério? Elas se encontram, eu faço festas, né, presenciais, obviamente, da escola. As alunas vêm de São Paulo, as alunas vêm do Espírito Santo, as alunas vêm de BH. De onde elas estiverem, elas vêm, porque são mulheres que fazem basicamente o que elas querem, né? A mulher 50 a mais é super empoderada, ela é dona do próprio dinheiro, do próprio tempo, das próprias decisões. Sim. Né? Então ela diz, vai ter uma festa no Rio, né? A gente já fez festa no Otton Palace, ano passado a festa foi no Monte Líbano, ali no Leblon, e vem alunas do Brasil inteiro para se encontrarem. Mas independentemente disso, só por estarem ali 2 vezes na semana com aquelas colegas ali na tela, elas criam vínculo, criam amizades, conversam no WhatsApp depois. Tem esse papel também de criar essa comunidade para essas mulheres, que eu não sabia se isso ia acontecer. Eu achava que seria uma coisa que com o tempo elas falariam, eu cansei. E para minha surpresa isso não aconteceu. O que acontece hoje, as pessoas não querem mais ter o compromisso de sair na chuva, no sol. Em algumas cidades perigosas você não anda à noite sozinha. Sim. Então elas buscam realmente o online. Você falou no início da entrevista que você era uma criança muito tímida. Total. E que agora você acaba por lidar com o público. Isso mudou um pouco para você. Mas você ainda é uma pessoa discreta, né? Eu não sei se eu sou talvez discreta, sim. Acho que talvez até um pouco introspectiva. Não sei qual é a palavra. Eu acho que introspectiva não, mas introspectiva não é que eu falo muito, né? Eu não sei, mas eu não falava quando assim... eu te conheci lá, foi na festa, oi, você que é Maitê? Sou eu, sou a Maitê, nananana. Eu falei, ué, então não tem introspecção. Eu acho que é discreta mesmo, não sei. Eu acho que... Eu estava conversando com a minha psicóloga sobre isso outro dia. Talvez observadora mais observadora do que... Não sei. Uma coisa eu tenho certeza. Dificilmente alguém gosta de mim quando me conhece. É uma coisa muito triste, pessoal. Gostem de mim quando vocês me conhecerem. Dificilmente. Eu sempre tenho esses traumas, assim, da pessoa falar, nossa, eu achava que você era uma coisa, depois eu vi que não era. Então, às vezes eu me forço, às vezes por eu não sorrir muito, eu tenho me forçado mais para as pessoas não me acharem nojenta. Sério, quando elas me conhecem. Eu tenho esse problema. Então, a gente também lá durante a nossa produção, a gente estava conversando e eu percebi que você é muito pró-mulheres. Graças a Deus, porque eu também sou muito girl power, como eu costumo falar. Nossa, eu tenho tatu. A gente tem essa coisa do... A gente sabe que é diferente. A gente sabe que o mundo é diferente para homem e para as mulheres. Sim. E a questão não é que a gente quer que as mulheres se sobreponham aos homens. Não é isso, gente. É coisa de direitos iguais. E aí, olha como que as coisas são curiosas. A gente sempre traz essa discussão aqui no podcast por algum ponto de vista diferente. Hoje, eu e Maitê ali conversando, ela chegou numa constatação muito interessante e que parece... Vou deixar que ela fale. Maitê, me conta dessa blusa, por favor. Ai, gente. Gente, olha só. Eu sigo uma moça, vocês podem segui-la, o nome dela é Ana Soares. Ana Soares é especialista em coloração, moda, maravilhosa. E ela vai para provadores experimentar peças masculinas e ela comprovadamente mostra que são peças com melhor material, melhor caimento, mais confortáveis. E ela falou muito dessa blusa aqui, que inclusive graças a ela a blusa esgotou. É uma blusa masculina. Hoje em dia a moda é muito fluida, mas está na parte masculina da loja. E é uma blusa 50% linho, 50% algodão. Isso é uma coisa muito curiosa, porque se você for às camisas femininas da mesma loja,
são materiais muito inferiores e pelo mesmo preço, né? Sem contar dos detalhes dos bordados e tudo. E tem uma coisa muito peculiar também nessa blusa, que ela tem uma etiqueta, além da etiqueta da loja, escrito Comfort. Então, como se fosse uma subcategoria daquela loja, daquela marca, né? Olha, tem conforto aqui. Por que não tem para as mulheres? Tem uma coisa louca também que as pessoas falam, que as roupas masculinas têm mais bolso, né? A mulher vai se virando, vai quase atrofiando os dedos para carregar chave, celular, a chupeta, tudo aqui na mão. Tem essas teorias, não é minha área de expertise. Ela está falando da camisa, mas trabalhar com mulheres é uma coisa muito bacana, é muito gratificante. Agora, trabalhar, empreender enquanto mulher, eu tenho uma teoria, que vocês podem discordar, né? Você pode discordar. Eu estou falando aqui de vender franquia. Olha, eu acho que se eu fosse homem, já estaria no Brasil inteiro Fluent Plus. Já teria uma empresa grande comprado a minha marca ou me chamado para dizer, olha, eu quero fazer uma parceria. A escola tem 6 anos, eu não consegui uma parceria até hoje. Então, eu tenho um público altamente qualificado, de mulheres produtivas, com poder decisório de compra, com tempo, e eu bato na porta das marcas. E até hoje não saiu nada. Já tentei em marcas de roupa, já tentei em marcas dessas bijus. As alunas que vão assistir esse episódio, elas sabem do que eu estou falando. É uma marca, não vou obviamente dizer o nome, né? Mas é uma marca de bijuterias. E eu e as minhas alunas consumíamos muito nessa loja. E uma vez um grupo de 4 alunas foram à loja, passeando, né? 4 alunas da escola. Vamos entrar ali na loja, comprar umas bijus e tudo mais, vamos. E a dona da loja estava lá. E aí elas falaram, olha só, a Maitê tem uma escola de inglês para mulheres, ela é sua cliente, nós somos suas clientes há muito tempo, por que vocês não fazem uma parceria e tudo? Aí, na hora, ela estava diante de 4 clientes, né, que iam comprar bastante, ela sabia que minhas alunas comprariam muito, ela concorda, diz para ela me mandar uma mensagem. E assim eu fiz. Ela nunca me respondeu, ela leu minha mensagem e nunca me respondeu. Eu acho que é uma grande burrice do mercado, porque a gente chama de economia prateada, que é a parcela que responde pelas pessoas 50 a mais. Essa economia prateada movimenta muita grana, né? Até 2050, essa população vai ser 40% da população brasileira. Então, você imagina, quase metade da população brasileira daqui a pouco será 50 a mais. As pessoas estão vivendo mais com mais qualidade, né? E, de novo, elas se sentem invisíveis para as marcas. As marcas investem no público 20 e 30 que não tem grana, que está ali construindo a vida. Então, tem um mercado maravilhoso aí de pessoas com tempo, saúde e dinheiro. É o cliente perfeito. Esse cliente tem tempo, saúde e dinheiro, falta o produto. Né? E as marcas não olham. Então, repito, eu tenho a escola há 6 anos e eu não consigo parcerias. É uma coisa deles analisarem o Instagram daquela marca que busca a parceria. O meu Instagram é muito pequeno em número de seguidores, tem aproximadamente 10 mil seguidores. A gente fala pequeno, né? Porque hoje em dia, o que é muito? 1 milhão, sei lá. Então, são 10 mil, mas são 10 mil pessoas altamente engajadas com aquele conteúdo. São 10 mil mulheres, 99% de mulheres, com grana, com condições de consumir aquele produto. Mas cadê o produto? Mas eu não quero uma permuta para eu ganhar uma roupa, sabe? Porque eu não quero uma permuta para você me oferecer um prato no seu restaurante. Eu não preciso disso. Eu quero uma permuta para que eu consiga ter um canal para divulgar a minha marca, a minha escola. Mas as pessoas, quando sabem qual é o meu nicho, por algum motivo elas não se interessam. Porque talvez o mercado foque no público 20 e 30, não sei. Esse negócio de número é muito curioso, né, Maitê? Eu tiro por mim, assim. Eu te falei hoje que eu tranquei meu Instagram, né? Mas, assim, eu estava tentando fazer umas publicidades como pessoa física, independente do podcast, para ver se... para fortalecer a minha imagem no mercado, para trazer mais inscritos e seguidores aqui para o podcast. E aí, meus números não eram atrativos no sentido de poucos seguidores para as marcas. Mas aí você vê a galera que tem 1 milhão de inscritos, 1 milhão de seguidores e tal, você vai ver as fotos da pessoa e tem 20 likes, 30 likes, ou seja, não adianta a pessoa ter seguidor pra caramba e não atingir o público.
E o público não se... Não adianta, não vende. Não vende. Não vende. E aí eu posto alguma coisa ali da minha vida no Instagram, eu tenho, sei lá, acho que só uns 700 seguidores, eu bato 200 likes. Pois é, eles são bem engajados. São bem engajados. Então você vê se é uma marca de roupa também, não, obviamente não vou dizer o nome da marca, não é uma marca nem tão conhecida, mas tem algum, né? Eu fico pensando assim, o que essa pessoa pensa para negar uma parceria com uma escola? Olha só, eu vendo coisas muito mais caras do que a sua blusinha. Eu vendo viagens para o exterior e as minhas alunas compram. Sim. Eu vendo 15 dias em Nova York. Então, a minha aluna não vai ter dinheiro para comprar a sua blusinha. Então, mas eu também não insisto. Eu mando a proposta, eu procuro, peço para a minha secretária encaminhar para o setor responsável. Geralmente, as marcas têm uma pessoa responsável pelo marketing. Hoje em dia, tem a pessoa responsável pelas parcerias. Sim. Faço uma introdução, apresento a escola de forma breve e não tenho. São 6 anos dando com a cara na porta. Você também está passando por esse lance das parcerias, né? Muito. Eu vejo você falando, eu te acompanho nas redes, eu vejo você falando sobre a questão das parcerias. Então, né? aí, Maite, é o que eu falei também quando eu estava lá em casa. Tem hora que você... Essa semana até eu falei com uma amiga assim, falei, você acha que eu estou muito amarga? Porque assim, depois de um tempo você tomando não, ou essa situação que você narrou aí, de você mandar uma mensagem e a pessoa ignorar e tudo mais, tem hora que aí... Fica parecendo que a gente é arrogante, mas eu não é. Às vezes, essa semana me deu uma parada assim, tipo... Quer saber? Foda-se. Pro podcast tá no ar, é só eu ter dinheiro pra pagar o estúdio. Então, quem não quiser fechar parceria comigo, foda-se. Quem não quiser... Sabe por quê? Porque força de vontade eu tenho. Eu acho que não é mais que isso, se me permite. Não é só você ter dinheiro para pagar. Você poderia ter o dinheiro para pagar e não ter o talento que você tem de comunicação. Sim, obrigada. Então, eu acho que o produto principal você já tem. Sim. Só que você está começando. E, às vezes, as marcas não querem ver onde isso vai dar. Né? Então, você ainda tem essa prerrogativa. Não, estou começando porque eu tenho certeza que você vai longe. Porque você é uma excelente comunicadora. A minha escola, ela já está bem consolidada. Né? E eu fico refletindo sobre isso. Até quando as marcas vão virar as costas para a população 50+. Os dados estão aí, né? A economia prateada está girando uma roda muito grande, muito importante, né? Sim. Mas é isso. Eles perdem, eles que perdem. Tem um exemplo aqui, depois se você quiser tirar esse exemplo na edição, você pode tirar, mas é um exemplo muito curioso. Eu comprei aqui um fone... A gente não tira quase nada, hein, Maite? Então vai, mas não é nada demais, é só um exemplo. Eu comprei um fone que isola os ruídos, né? E eu passei a usar esse fone. Agora já não é mais novidade, mas quando eu comprei era uma grande novidade. O isolamento quase total. Então, assim, o barulho do avião me incomoda muito, né? Então, eu colocava aquele fone, ativava o bloqueio e era uma coisa muito confortável. Então, eu peguei aquele fone, fiz um story no Instagram da escola e mostrei para as alunas. Eu no avião, fiz um vídeo, mostrei para elas como é que aquilo isolava aquele som, abafava aquilo. Você não tem noção de quantas me pediram o fone, o link, e depois compraram o fone. E à época era um produto, sei lá, de mais de R$3.000, não era um batom. Sim. Sabe? Então, ali, isso deve fazer uns 2 anos, 3 anos, ali eu vi o potencial de compra dessa população. Eu falei, caramba... Elas confiam em mim, elas sabem que eu não tenho parceria, elas sabem que isso é uma opinião genuína minha. E até hoje elas falam para mim, mas eu ainda tenho aquele fone da marca X que você indicou e eu uso. Elas foram para Nova York, algumas, que o fone, lembra? Eu comprei, eu falo, meu Deus, quantos fones foram vendidos a minhas custas e eu não tive o contraponto de poder divulgar minha marca, de poder falar da escola. Sim. E ainda assim vendi com um story. Num Instagram de 10.000 pessoas. Sim. Então, esse é o poder da economia prateada. Elas têm esse poder decisório. Não interessa que fone é R$3.000. Eu quero comprar, eu tenho condições, eu vou comprar, e compraram. E aí, quando acontece essa situação desse lance da bijuteria, eu ia fazer uma festa. Fiz a festa fechei um salão no Autumn Palace, que é um hotel bem tradicional em Copacabana. E quando eu escrevo a mensagem para essa moça dessa loja, eu sugiro para ela, eu falei, olha, você pode botar um stand aqui e vender as suas bijuterias na entrada da festa, porque as alunas vão amar. Nem assim ela quis. Então, eu acho que
Eu não sei precisar o porquê, eu não sei exatamente o porquê, né? De repente alguém coloca aí nos comentários por que as marcas não querem, né? Porque eu não pedi nada para ela. O meu interesse, pedi, né? O meu interesse é ela colocando o stand ali, ela ia divulgar a minha escola no Instagram dela. Mas não aconteceu. Ai, deixa eu te contar uma então também. Aqui é sem filtro, né, David? A pessoa que ficou pedindo para vir aqui, que eu te falei, aí você falou, a pessoa pediu para ir, eu falei que eu queria divulgar o próprio negócio, quis vir, mas mas pediu para vir enquanto eu passava o meu cartão na loja dela. Em que sentido? Se ela queria tanto vir, por que ela não fala, vamos fazer o seguinte, fica com essas roupas aí, em troca me leva para eu te entrevistar? Sei lá, propor uma parceria, não. Eu pago a roupa integralmente e ainda ela quer que eu tenha o custo de trazê-la aqui. Ah, que linda, que simpática. Mas olha, eu tenho uma coisa assim, eu tenho o meu caderninho ali do ódio. Essas marcas que... Sensacional! Eu tenho, o caderninho do ódio é um bloco de notas aqui no meu telefone. Essas marcas que não me responderam, algumas respondem e dizem, vamos analisar. Algumas respondem, as parcerias desse ano já foram todas fechadas. Estamos em março, já fechou todas as parcerias do ano. Com essas marcas eu não trabalho mais. Porque a escola está crescendo. Perdi a confiança nessa pessoa. Sim. Se ela não veio pelo meu projeto, pela minha ideia, ela não vai vir pelos louros, pelo que veio depois. Ela não acreditou em mim lá atrás, não precisa mais. Exatamente, acabou. Ué, como assim, meu diretor? Você está sabendo de... Ele é libriano. Quebrou o laço da lealdade. Não acreditou em mim lá atrás, não quero mais. Minha avó dizia que quando a gente muito se abaixa, a bunda aparece. Exatamente. E eu tava me sentindo muito assim, de eu estar com a bunda muito abaixada. Mas eu já falei, você calma que você está começando agora. Calma, as coisas já estão acontecendo para você. Quanta gente tentou lançar podcast e não saiu do lugar? Sim. As coisas já estão. Você entrevistou Guilherme Kid, meu amor. Que eu não sou fraca. Eu, hein? Eu não sou fraca. Amigo, beijo. Mas, Maitê, é porque... Até essa semana um menino fez contato comigo, me oferecendo um... Como é que é aquele negócio que a gente paga para impulsionar na rede social? Turbinado. Não, mas quando a pessoa trabalha fazendo isso, com marketing tráfego digital, tráfego pago. Aí o menino me ofereceu, eu falei, cara, isso daqui é para me divertir, é para eu ser feliz, é para eu me nutrir, é para eu me sentir viva. Se eu começar a entrar em piração de tenho que bater meta, tenho que... vai me tirar o gosto. Concordo. Tem que ser. O seu vai ser orgânico. Cara, tu já tá sendo, tu acredita? Então. Eu já tô com a agenda fechada até meados de setembro. Então não gasta seu dinheiro com tráfego pago. Não, eu não vou gastar meu dinheiro com algumas coisas. Tempo? Eu não vou gastar minha paciência pedindo parceria para coisa que... E o seu tempo, que também é muito precioso, né? Hoje em dia eu trabalho muito assim. O meu tempo hoje vale mais do que algumas coisas. Sim. Então, é dizer não. A Salgados Fino resistiu só até o segundo episódio. Verdade. Ó. Viu que o negócio, Verdade. Nossa, ganharam um cliente hoje. Lá em casa o pessoal consome salgadinho, porque é muita festa naquele quintal. Aqui em Realengo, né, que eu tô falando. É muita festa naquele quintal. Como mandar pra BH, Congelados. Ô, Maitê, aí tá bom. Aí tu foi morar em São Paulo e tu é muito diferente a vida lá da vida que tu levava aqui? Completamente. Já tô voltando pra cá. Sério? Me conta isso aí. Volto no final do ano. Gente, assim, assim, Carlinha, eu sou a carioca que tem um lance aqui no Rio, não sei se você já reparou. Aniversário de São Paulo. Aí o carioca faz um monte de posts zoando São Paulo. Tipo, coisas para fazer em São Paulo. Ir embora, tem essas coisas. E eu era carioca que brigava com as pessoas, sou ainda defendendo São Paulo, que eu sempre amei São Paulo. Eu falo com os amigos que eu tenho um relacionamento tóxico com o Rio, né? Porque é uma cidade que te entrega muitas belezas, mas a qualidade de vida é muito complicada e eu tenho lugar de fala para falar, porque eu já morei em Realengo, já morei no Complexo do Alemão, já morei no Leblon, então eu vivi o bom, o ruim, o maravilhoso, tudo. Então, mas eu amo essa cidade, amo as pessoas que estão aqui. E foi bacana, passamos um ano lá em São Paulo, meu marido trabalha remoto, eu também trabalho de forma remota, né, com a escola. Sim. Então a gente não tinha essa limitação geográfica, a gente foi com
objetivos, mas a gente vai voltar para o Rio, porque eu não fui feliz em São Paulo, não estou sendo feliz em São Paulo, me sinto muito sozinha, tenho meu marido lá, obviamente, mas me refiro às minhas amigas, meus Sim. amigos, pessoas da minha família, de estar passeando no Bangu Shopping, que é meu hobby favorito. Adoro. E é isso, não fui feliz em São Paulo, mas conheci uma cidade, uma cidade muito boa. Você morou em Belo Horizonte, que também é uma cidade muito boa, né, em outros aspectos. Mas a frieza de São Paulo, no sentido estrito da palavra, também está acabando comigo. Muito frio. Frio de Muito temperatura. frio, Aham. muito frio, não aguento, mas foi bacana. Mas, Maitê, porque você falou aí que morou no Leblon. No Leblon você tinha essa interação de segurar a porta da Bom Dia, a galera responder? Total. A minha vizinha, eu não vou dizer o nome aqui porque ela é conhecida, mas ela fazia bolinho, falava, vizinha, vem aqui pegar um bolinho que eu fiz. Eu ia lá na casa dela, a minha gata fugia, entrava na casa dela, subia na cama, a gente ia lá pegar. Eu não sei o nome dos meus vizinhos. Aliás, eu não sei o rosto da minha vizinha de porta. Você não fez nenhuma amizade em São Paulo? Nenhuma. E você tá 1 ano lá? É. Caramba, Maitê. Aí eu falei, gente, tem que fazer atividade. Vou fazer atividade para conhecer pessoas, porque o problema não é... É porque também, né, a gente fica trabalhando. Fiz, assim, né, até injusto eu falar que não fiz amizades. Conheci muita gente bacana, né? Mas eu acho que depois dos 40 fica mais difícil essa coisa da amizade. E no meu caso é muito mais difícil porque eu não trabalho numa empresa enorme, que eu tenho colegas, que eu digo, vamos ali tomar um café, vamos, né? Minhas professoras estão espalhadas pelo mundo. Eu tenho professora na Inglaterra, eu tenho professora em Curitiba, eu tenho professora em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, eu tenho professora em Macaé. A gente não se vê também. Então, além de tudo, eu não tenho colegas de trabalho próximas, né? Sim. Então, eu me sinto muito sozinha. E vem cá, o atendimento lá ser melhor é lendo? Nossa, é outra coisa. É, porque o pessoal fala aqui no Rio que o garçom só falta, tipo, o que é? Você quer lá? Gente, assim, eu acho que eu não sei, talvez em São Paulo eles sejam mais bem remunerados do que aqui no Rio. Talvez tenha essa questão, né? Eu acho que sim. É uma classe que sofre muito, trabalha demais, né? Essa questão dessas escalas loucas. E eu acho que a informalidade do carioca se reflete até nesse lance dos serviços, né? Meu marido chega num bar no Rio e chama o cara meu consagrado. Eu falo, que isso? Como assim, consagrado? Tu volta pra Realengo, Maitê, ou tu vai... Que assim... Aí agora vamos falar nossas realidades. Porque assim, a gente sustenta o orgulho de ser realenguense, mas a gente sabe que a gente tem uma dificuldade de morar do lado de cá com relação à distância, né? Por mais que a gente tenha ali o Bangu Shopping, tenha comércio, mas a gente não tem uma praia, né? A gente não tem algumas coisas, uma casa de show extraordinária, algumas coisas que nos proporcionam um lazer, uma cultura, né? Um acesso maior à cultura. Você pretende voltar para Realengo? Então, o meu marido, ele está remoto, né? Ele é funcionário público, ele está remoto temporariamente. A gente não sabe, assim, mudança de governo, se pode impactar no trabalho dele. Entendi. Então, a gente não pode morar em Realengo, porque se amanhã ele voltar para o presencial, para ele vai ser muito ruim. Mas você sabe que eu já estou pesquisando casas em Realengo, porque eu tenho sim vontade de comprar uma casinha, porque eu não sei se isso acontece com você, né? Você mora em Realengo, mas eu preciso estar em Realengo, me reconectar, me reenergizar. Eu preciso estar. As pessoas sabem que é assim. Mesmo quando morava no Leblon ano passado, e antes de eu ir para São Paulo, toda sexta-feira de manhã eu acordava, ia para Realengo, passava o final de semana. Legal. Porque lá estão as pessoas que eu gosto, lá eu gosto de estar, então eu tenho essa vontade, essa coisa. Hoje eu perguntei para o meu marido de manhã, a gente estava voltando da academia, eu falei, eu vou te perguntar uma coisa que eu nunca te perguntei. Aí ele, o quê? Eu falei, e se a gente comprasse uma casinha aqui em Realengo pra gente, quando a gente quisesse vir para cá, você gosta de Realengo? Aí ele falou, tá, procura aí, vê aí. Aí, que legal. Vamos ver. Teus pais, porque assim, a geração dos nossos pais, ela é diferente da nossa. Eu acho que a gente, até por fazer terapia, eu acho também que a gente tem mais clareza das coisas. Os teus pais, eles, de alguma maneira, expressam o orgulho da adulta que você se tornou? Expressam sim. Verbalmente? Eles falam. Que é uma coisa muito diferente, assim, para eles, né? A minha geração,
Eu acho que para eles terem sido meus pais biológicos, eu teria sido uma filha muito temporã, que chama, né? Quando nasce muito tempo. Acho que minha mãe nem engravidava mais quando eu cheguei. Então, eles não poderiam ser meus pais, né? Tem que fazer essas contas aí, enfim. Então, eu trouxe acho que trouxe ares frescos, assim, né? De você ter que botar uma criança na escola, né? Os filhos deles estudaram todos em escola pública, porque, né, muito pobres, nunca tiveram condições, mas fizeram o que puderam para eu estudar num colégio particular. Caramba. Jardim Escola Luana, lá em Realengo. Então, eu não tive essa experiência de ir para um colégio público, que a gente sabe que tem muitas dificuldades, falta de aula, falta de professor, Sim. falta de merenda, falta de tudo. Então, eu tive esses privilégios, né, que os filhos biológicos deles não tiveram. Então, mas também retribuir, né? Retribuir estudando, né, e trabalhando, né, e nunca dando nenhum desgosto para eles e tristezas e vergonhas. Então, eles reconhecem muito isso, sim. Que fofucho. Mas, assim, acho que é a primeira vez que a gente conversa mais hoje, né? Você estando lá em casa e agora no podcast. E, cara, sabe o que eu tô pensando? A Aline tende a ser amiga de mulheres fortes. A Aline, sim, porque ela é uma mulher muito forte. A Aline também não teve grandes privilégios, assim, grandes portas abertas na vida. A Aline também é uma menina que ralou demais, né? A Aline sempre estudou muito, a Aline sempre foi muito inteligente, ela tem isso em favor dela, né? Muito enrolona, entendeu? Então a Aline enrola. Ela cancela os negócios em cima da hora. Isso. A gente vai sair no sábado, aí na sexta ela inventa. Desse jeito. Ela inventa um curso para fazer, um compromisso, aniversário dos sobrinhos. E a Aline é uma pessoa muito inteligente. Onde que você conheceu ela? No Colégio Realengo. Eu pensei que vocês tinham se conhecido com o negócio de faculdade, mas aí não faria sentido. Nós somos amigas de criança, nós éramos crianças. Eu não sabia desse detalhe, não. Colégio Realengo, ali na Marechal Soares de Andréia. Aí vocês eram da mesma turma? E a Aline morava em Bangu, os pais dela ainda moram e eu aqui em Realengo. E aí, o pai da Aline tem uma situação uma situação financeira consideravelmente melhor do que do meu pai, minha família. E no segundo grau, que hoje em dia chama ensino médio, a Aline falou, vou para o Pentágono. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ir para o Pentágono, porque eu não posso ficar sem minha amiga. Aí levei essa notícia para minha casa. Gente, eu quero ir para o Pentágono, que é um colégio, para quem não conhece, é um colégio que fica aqui em Vila Valqueire, que é um colégio caríssimo. É para olhar para ali quando eu falo com as pessoas mesmo? Sim. Tá. É um colégio caríssimo. Vejam só, gente, eu tenho 40 anos, estou falando de 25 anos atrás. A mensalidade era R$800. Nunca que meu pai, coitado, teria condições de pagar essa escola. Mas eu falei, eu quero, porque eu quero passar no vestibular, uma escola boa. Então, a família toda fez uma reunião. Meu pai, tio Carlinho. Todos decidiram entre eles que eles iam fazer uma vaquinha mensal para eu fazer os 3 anos de segundo grau no Pentágono. E aí eles fizeram essa vaquinha durante os 3 anos. Cada um dava 200, sei lá como é que era a divisão, que eu nunca soube. E assim eu fiz e passei para o UFRJ. Pelo menos valeu o esforço deles e acompanhei a Aline lá no Pentágono, graças à vaquinha. Mas tem que história bonita, cara. Ai, ai. É porque tu vê, né? A gente vê assim a pessoa bem sucedida e a gente não imagina as nuances que. Mas aqui, Carlinhos, uma coisa que eu falo: a oportunidade só não resolve. A pessoa tem que agarrar. Eu nunca deixei passar a oportunidade. Porque o que a gente vê aí hoje é uma galera que tem tudo na mão e não quer porra nenhuma com a hora do Brasil, né? Quer tudo de mão beijada e o pai tá pagando o curso, não vai, paga faculdade particular. Quando o pai vai ver, não se forma, tá ali enrolando 6, 7 anos. Nunca dei esses desgostos, não. Nunca precisaram dizer, Maitê, tem prova amanhã. Nem sabiam quando eu tinha prova, quando eu não tinha. Nunca fiquei de recuperação na minha vida, de dizer, olha, eu fiquei de recuperação, vou ter que estudar. Nunca. E minha mãe nunca soube, porque baixíssima escolaridade, ela também não conseguiria nem acompanhar. Minha mãe só tem o primário, né? Aprendeu a escrever depois de adulta, foi fazer um supletivo aqui no Rio quando ela veio. Então, ela não poderia nem me acompanhar, nem se ela quisesse, né? Então, eu também sabia que eu tinha que corresponder às expectativas e ao esforço que estava sendo depositado ali para eu ter uma educação boa, né?
Aí a segunda faculdade eu paguei. Falei, não vou fazer vestibular que eu não vou passar. Eu já tô velha, não vou ficar um ano estudando Enem que eu não vou passar. Não sei fazer uma conta de matemática. Eu sou ruim em matemática. Aí eu paguei. também, Minha né? segunda eu paguei toda e fiz particular. Mas tu falou assim, desse negócio eu acho que a geração mais nova que a nossa, não a geração mais nova que eu digo a galera de 30 não, a mais nova mesmo, os 20 e poucos, acho que a galera tá meio... porque eu às vezes fico com medo de falar algumas coisas e ser mal interpretada. Não é isso, mas eu acho que o pessoal não tem muita resistência a algumas coisas. Por exemplo, trabalho. Trabalho a gente engole sapo, né, gente? Porque trabalho a gente engole. É lógico que tudo tem um limite, mas... Sim, mas se você falar isso em certas rodas, vão dizer, mas está romantizando o abuso do chefe. Mas não é isso, gente. Mas não é. Não pegaram um ramal de aperi. É isso, não passaram uma dificuldade. Não passaram uma dificuldade. Eu também não acho que seja saudável um chefe abusivo, um chefe, Deus me livre, manipulador, narcisista. Não. Mas existem relações hierárquicas. Sim. E, infelizmente, às vezes, liderar é contrariar. A gente vai ser contrariado, né? E aí eu estou falando enquanto empregada, né? Fui muito contrariada e baixei minha cabeça que eu tinha que pagar minhas contas. É isso. Né? A impressão que a gente tem, a gente que é mais velha que as duas senhoras, é que os jovens hoje eles não aceitam mais a palavra não, a imposição de limites, a ideia contrária a dele. É muito difícil. Presenciei isso esses dias, assim, uma pessoa que tem o melhor cenário de trabalho possível, falando que, não, vou sair porque eu não aguento a pressão. Eu falei, gente, que pressão. Tipo, acompanho o trabalho da pessoa de perto. Falei, gente, mas que pressão. Olha, Carlinha, você está vivendo isso agora, né? Uma expectativa também de que empreender vai ser a solução para todos os seus problemas. Sim, me explica isso. Porque, gente, do nada, ser CLT virou sinônimo de fracasso na internet. Não entendi. Empreender é muito gostoso, até você tem que pegar o balde e lavar o banheiro da psicóloga, né? Como eu fiz. Né? Então, assim, essa geração, agora, me parece, né, a maioria, que eles não têm essa disposição da construção. Eles querem o resultado para amanhã, né? E você empreender, como eu empreendi, sem um sócio, sem alguém para injetar grana, sem alguém para dizer, olha, eu preciso comprar cadeiras, como é que eu faço? É parcelando, é no boleto aí, parcelando em X vezes. É muito difícil, demora muito, né? A escola tem 6 anos, como eu falei. Parece pouco tempo, mas foi muito trabalho. Quando eu falo 6 anos, a escola está se organizando agora, há pouco tempo, porque até pouco tempo atrás era eu e eu. Eu não tinha secretária, eu não tinha outras professoras. Então, quando eu falo assim, porque tem a equipe, tem não sei o quê, isso é agora. Eu era a única professora da minha escola. Meu Deus, Só que eu não era só a professora, eu também era secretária, eu também era a moça que lavava o banheiro, eu também era contadora. Então, assim, isso é importante falar porque a galera quer o resultado para amanhã, né? Parece que tem uma estatística, eu não sei, né? Alguém pode pesquisar e me corrigir, mas parece que as empresas, a maioria das empresas no Brasil, elas vão à falência nos primeiros 5, anos, 3 anos, não sei qual é o número. Então, 80% nos primeiros 3 anos, 80% das empresas vão à falência, né? Por N motivos. Mas dos motivos também, a pessoa não quer botar a mão na massa e ela quer o resultado para amanhã, não é? Empreender não é fácil, é muito difícil. E se você se você encontra um emprego que te faz feliz no regime CLT, é maravilhoso. Sim. Né? Você vai ter seus benefícios, você vai ter suas férias e, enfim... É isso, não é fácil, não. Maite, hoje eu vou te chamar para fazer a propaganda da Karine, já que você tá de Karine. Cadê? Peraí, deixa ele botar logo. Olha só, mas Karine já me maquiou em outras ocasiões, tá? Então, eu tenho lugar de fala. É isso. Tá, não conheci Karine hoje, não. Então você fala isso que a gente vai postar o corte e vai marcar ela, que hoje tá no ar. Então é isso, pode fazer a propaganda da Karine ali, nossa Make Beauty, não sei como é que fala as palavras, Make Up Beauty, Make Up Beauty. Posso aqui? É isso. Gente, vocês sabem que eu não acordei assim. Vocês imaginam que não, né? Karine, que esteve comigo hoje por 2 longas horas, me maquilando, né? E ela é maravilhosa. Eu gosto que Karine faz o que você pede, né? Se você gosta de uma make mais carregada, ela faz. Se você gosta de uma coisa mais discreta, ela faz. Usa produtos maravilhosos. A maquiagem não craquela. Eu já sou uma senhora com rugas, então fica craquelado. A dela não fica. Então,
Inclusive, nós estamos em julho de 25. Já tô na agenda de Karine de setembro de 2026, que ela vai me maquiar, que serei madrinha de um casamento. Então, já peguei a agenda, porque ela é muito disputada. E tem uma coisa muito curiosa sobre Karine. Karine também é maquiadora artística. Então, quando você vai a uma festa fantasia ou se precisa de alguma caracterização para um evento específico, essa é uma expertise que não são todas as maquiatrizes que tem. Só a Karine. Beijo. Arrasou! A melhor publi que tivemos até hoje. Isso já vai virar um corte tchá-tchá. Maquiatriz é muito bom, né? Muito. Maitê, você tem religião? Então, Me conta aí tua história com religião, tem alguma? a minha família, eles são evangélicos, muito evangélicos. Então eu ia, enquanto criança. Eu era criança, eu até gostava, depois eu parei de gostar. E na minha fase de jovem adulta, fui e gostava razoavelmente, assim. Só que é um ditado, né, que as pessoas falam muito. O problema não é Jesus. Imagina, Jesus é ótimo, eu adoro. Foi um cara simplérrimo, né? Jesus foi um cara super sangue bom, super tranquilo, de boas, nunca ostentou, nunca fez acepção de pessoas, nunca diferenciou a pessoa por classe, gênero, desejos e opções e como elas queriam levar a vida, né? E as pessoas falam muito pouco de Jesus, né? Então, falam muito pouco ou quase nada. A minha religião, se eu pudesse escolher uma, é Jesus, que é um cara maneiríssimo, que deixou muitos ensinamentos que as pessoas querem ignorar, porque se as pessoas forem se aprofundar nos ensinamentos que Jesus falou e deixou pra gente, elas não vão poder verbalizar o que elas gostam de verbalizar, porque vai de encontro ao que Jesus foi, pregou e deixou pra gente, entendeu? Então, minha religião é essa, Jesus. Maravilhosa. Maitê, estamos chegando ao fim. Ai, mentira, já? Sempre acontece isso, né? Ao fim da primeira hora? Deixa um recado pra galera, para as tuas alunas que estão nos assistindo. Pede pra todo mundo da Fluente Plus se inscrever no meu canal, porque tu não é fraca. Gente, é tudo Pode Carla, tudo junto. Ou tem hífen embaixo. Tem tem um underline no final só do Instagram, mas pede pro pessoal se inscrever no meu YouTube, que é só @podcarla. Não, eu vou colocar no story da escola com o link para elas irem direto. Isso. Eu tenho que deixar um recado para as minhas alunas, porque sem elas eu não estaria aqui sendo entrevistada por Carla. Teve uma trend aí que as pessoas estavam dizendo que era ridícula. Não acho que foi ridícula, foi bem legal. A gente perguntar para o ChatGPT qual é a minha bênção. Quem fez essa trend? Eu fiz. Então, a minha resposta foi meu marido? Meus pais que me criaram? Não, gente. O chat respondeu que minha maior bênção são as minhas alunas. Que sensacional. Fiquei chocada. Aí perguntei por quê. Por quê? Porque elas acreditaram no meu projeto, elas confiaram a mim, uma coisa muito importante, né? A aquisição de um segundo idioma é uma coisa muito importante, né? Não é uma aula de desenho, sei lá, que depois você amassa o papel e joga fora, né? A aquisição de uma cultura nova, né? De um mundo novo, e elas confiaram isso a mim. Então, eu perguntei para o ChatGPT, e minha família, meu Deus, mas não... A família é a base, né? Sem essa família eu não chegaria a essa bênção que são as alunas da minha escola. Então, obrigada. Arrasou. Obrigada por ter vindo, Maitê. Imagina. Adorei, passou muito rápido. Meu Deus, foram 32 minutos. Mas foi 2 horas mesmo, David? Gente, eu tô chocada, falei demais. Não, mas a gente gosta assim, né, David? David. Peraí, deixa eu só olhar aqui a data, porque eu sempre esqueço. Semana. Tá bom. Carlovers, na segunda-feira que vem, dia 4/8, a gente vai receber aqui Ariel, que é cabeleireiro, especialista em liso espelhado. Eu convidei o Ariel para ele falar da sua carreira e da sua trajetória. Porém, se ele der brecha, a gente vai querer saber o que aconteceu em Portugal. Entrem no chat, mandem as perguntas. Às 20 estaremos no ar. Até lá, um beijo grande. Tchau, tchau.